melhores idades. Então a gente quer falar dessas pessoas de 40 a 70 que tem comportamento de gente de 20, de 12 até 40. Porque até 40 é permitido algumas coisas, sabe? Não é permitido quando você tem mais de 40, você ainda tem as crises que você teria que ter com 12 até 25. Até 25 anos é o segundo nascimento. Você nasce da barriga da família para a barriga do mundo. De 40 para frente, você nasce da barriga do mundo para a barriga da maturidade. E quantas pessoas não sabem? Aí você deve estar falando, mas a culpa é de alguém. Nós não somos tão vítimas passivas assim, a gente sempre escolhe. Você já parou para perceber que uma criança de 2 anos, se você fala não faça isso, às vezes ela não faz e às vezes ela faz? Que com 2 anos você já tem uma escolha? E por que a gente com 40 anos, a gente tem uma capacidade de não querer trabalhar, de não querer estudar, de não querer aguentar as coisas da vida. Você vive trocando de emprego, você vive trocando de parceiros. Porque a gente pensa que a gente está falando só das pessoas que não trabalham. Não, a gente está falando também de pessoas que trabalham. Pessoas que têm emprego, mas têm comportamentos no emprego que o gestor às vezes fala, eu vou acabar mandando essa pessoa embora. Ela é instável emocionalmente, ela de manhã está de um jeito, de tarde está do outro. Não estou falando que a pessoa é bipolar. Bipolar é uma coisa muito mais séria, que lá atrás a gente já falou. Se você quer entender, volte a alguns vídeos que eu postei lá no playlist, tem isso, explicando bipolar. Eu não estou falando de bipolar, eu estou falando daquela pessoa que ela tem uma instabilidade emocional, que quando ela é confrontada, ela reage, ela dá piti, ela não suporta as coisas. E também estou falando daqueles que estão dentro de casa e os pais estão mantendo igual uma planta. O Isamitiba falou que seres humanos que não trabalham, que têm capacidade de trabalhar e não trabalham, eles também não deveriam comer. Quantos filhos, quantos netos, quantos bisnetos estão vivendo dentro das casas como se fossem plantas, sabe? Eu tenho um filho de 27 anos, quer dizer, o meu filho já é um jovem. Ele não é mais um adolescente, ele tem 27 anos. Quando ele formou na faculdade, ele virou um dia para mim e falou, mãe, eu vou estudar para concurso. Eu falei, você pode até estudar para concurso, fica à vontade, não posso mandar na sua vida, mas você vai trabalhar. Mas eu vou estudar, ficar 8 horas por dia estudando. Eu falei, olha, você pode até estudar 14 horas por dia, mas você vai ter que ter um emprego. E você vai ter que se oferecer para trabalhar de graça em algum lugar, porque emprego está difícil. Isso já tem 3 anos, que ele formou tem 3 anos. Não vou morar com meu pai. Eu falei, fique à vontade, sabe? Uma semana ele já decidiu que não queria morar com o pai dele. E aí eu dei uma ajeitadinha, que o network é bom. Pedi alguém para ele trabalhar. Ele entrou como... já tinha OAB. Deixa eu só explicar. Network que a Cássia fala é quando você tem uma relação profissional, conhece vários profissionais que podem apontar... Mas não necessariamente profissional, é rede de relacionamento. Exatamente. Network é rede de relacionamento. Porque se for só profissional, eu não pedi a ninguém profissional. Eu pedi na minha rede. O seguinte, que ao pé da letra é rede de relacionamento. Porque o work é trabalho. Sim, mas ao pé da letra brasileirou-se, né? Então, por isso que eu estou falando. Como você... há uma rede de relação... Mas não variada. Necessariamente só com trabalho. Sim, né? Mas é só para configurar, para ter um fio para poder... Obviamente o ouvinte já sabe o que é, mas é só para a gente ter um fio para poder desenrolar. Mas continue, por favor. Aí eu pedi a essa rede, de falar brasileirado já, né? A essa rede de relacionamentos que eu tinha, que a minha amiga pediu o amigo que pediu o amigo. Aí formou, né? A rede conseguiu. Ele foi trabalhar. Nos 6 primeiros meses ele era estagiário. Ele ganhava salário de estagiário. Depois ele foi para advogado número 1, 2. Ele já está há muito tempo trabalhando nesse escritório. Se ele quer ser um cara um dia que vai se tornar um empreendedor da profissão dele, empreender na profissão dele, ele tinha que ter maturidade. E a maturidade ele não ia desenvolver dentro de casa com nenhum fofinho. Sabe? O problema são os pais hoje, pelas culpas do que fizeram com ele quando ele era criança, eles querem dar mais para os filhos e para os netos do que os netos gostariam de ter. Filho que recebe sim demais fica fraco, sabe? Eu agradeço demais. Eu sou filha e mais velha. Eu acho que o mais velho acaba sofrendo mais, mas em contrapartida se torna mais valente para a vida. Eu sou a mais velha e eu agradeço muito a meu pai quando eu fui fazer estágio na Excelsior, que ele falou, aqui eu não sou seu pai. Eu agradeço. Na época eu não entendi. Eu tinha 16, 17 anos. Hoje eu entendo. Eu agradeço a minha mãe quando teve um momento... Eu, com 14 anos, já era secretária da escola da minha mãe.
Eu tinha que estudar de manhã, trabalhar com ela de tarde, tinha que limpar uma sala de aula, que era uma responsabilidade, e de noite dava aula no Almirante Barroso, quando eu fazia faculdade, 14 até entrar na Excelsa, como estagiária. Eu dava aula de noite. Eu agradeço a minha mãe ter dito não para mim. Eu só me tornei a pessoa que eu estou me tornando, que é um gerúndio, porque a minha mãe foi extremamente restritiva comigo. Minha mãe não era bondosa comigo, ela era restritiva. Ela falava, não vou te dar, você vai ter que querer, você trabalha. Com 14 anos eu era secretária da escola dela, sabe? Com 17 anos eu já estava fazendo economia, fui ser estagiária na Excelsa. E dali eu arrumei um emprego e por aí foi a minha história profissional. Mas eu agradeço a ela. Ela não teve essa mesma criação com as minhas irmãs. Ela foi diferente com as minhas irmãs. O filho único tem o mesmo comportamento do filho mais novo. O mesmo. Lorenzo é filho único. Tem o mesmo comportamento daquela família de 3 filhos e o filho mais novo. Ele é folgado, ele é mimado, ele é o tchucu-tchucu da família. Então, já pensou se eu não tivesse com o Lorenzo a atitude de filho mais velho? Porque eu criei Lorenzo como se ele fosse o filho mais velho. Não o filho único. Não o filho mais novinho. Eu ensinei Lorenzo que a vida, você pega a vida, é com valentia. Os fracos, a lei de Darwin explica isso, as pessoas fracas vão morrendo e não vão procriando a espécie dela. E o ser humano chegou aqui por inteligência, não por força. No livro Sapiens, esse livro que até na revista super interessante, que é uma revista do senso comum, uma revista que é popular. Eu vou até falando já, explicando, né, que eu tenho mania de falar e não explicar a tradução, né, Adriano? É uma revista popular, já está fazendo essa matéria do Sapiens. Esse livro do Harari, esse historiador israelita, o Pedro Bial entrevistou ele, eu mandei no nosso grupo do WhatsApp, eu acho que vocês poderiam lá, porque ele falou que em 10 anos o mundo vai passar por uma outra revolução. No livro do Harari, ele fala da revolução de caçar, agrícola, que implantou o trigo, depois a outra revolução, que foi a cognitiva, e a última que a gente está vivendo é a científica. Ele falou que nos próximos 10 anos, a gente vai passar por outra revolução. E isso nós estamos falando de 3 bilhões de anos. Imagina, 10 anos a gente vai passar por uma revolução. Você está preparado para que daqui a 10 anos, eu quando tiver 66 anos, o mundo já não vai ser esse que eu estou vivendo? Se você não estiver preparado, a sua espécie vai sair vai ficar para trás. Porque o Lorenzo vai estar com 37, eu 66, e aí? Será que eu vou estar como? Então, se você não está entendendo que você tem que estar com um passo à frente, você é uma espécie fraca. E será que você vai ter alguém para te dar suporte? Que a vida das pessoas que esperam o outro para dar a comida na boca, não necessariamente na boca, porque as fotos que tem de adultocente na internet são adultos, tipo nós 3, o pai dando comida na boca, mas essa comida é metaforicamente. É aquele filho que acorda 2 horas da tarde, meio-dia, e vai trabalhar, ou não, ou fica em casa. É aquela filha que mora com a mãe ainda e fala, eu tô depressiva. Não tô fazendo apologia à depressão, porque tem hora que é depressão mesmo. Mas eu vejo muita depressão dita quando a pessoa não quer enfrentar a vida. Depressão é uma doença, atinge 30% da população, mas eu vejo que muitas pessoas, os 70%, usa a desculpa para poder não avançar na vida. E ser adulto é aguentar pancada no estômago toda hora. Adulto é aquele que fala assim, beleza, doeu, mas eu vou. Beleza, eu perdi a terça, hoje é quinta. Segunda-feira eu gastei o dia todinho, terça-feira, para resolver a questão do seguro do carro que bateram em mim. Vocês pensam que é mole ser adulto? Vocês pensam que é mole eu ter que ir lá resolver coisas que é de homem? E resolvi. Eu acabei de chegar na rádio e falei, Adriano, o corretor meu falou que estava tudo certo lá com a segurada, lá com o cara que bateu em mim. Aí vocês pensam que eu cheguei lá dando piti? Não pode dar piti. Você tem que resolver. Piti não resolve nada. E piti é gritar, eu quero. Mas tem várias formas de gritar. A gente pode gritar se vitimizando. Tem gente que grita, tem gente que se vitimiza. Tem gente que quer... Não, alguém está me perseguindo, eu sou assim porque me fizeram assim. Mas aí a fase do João Paulo... Desculpe, que João, nada. O Sartre. É a partir do que fizeram de mim o que eu vou fazer. O que eu vou fazer do que me fizeram de mim? Então, é tão sério que eu vejo hoje que metade da população é adultocente, Adriano. Metade.
Metade está trabalhando e é adulto docente. Não gosta desse emprego, não quer. Ela não entende que é ela que vai ter que batalhar pelo emprego melhor. Se não gosta, o que você está fazendo de meia-noite às 6 para poder mudar a sua vida? Tipo professor de cursinho. Ah, mas eu tô cansada. Se tá cansada já com 40 anos, imagina quando tiver com 70. Então, eu aprendo muito com a disposição da minha mãe. A minha mãe é uma valente para a vida. Eu aprendo muito com ela. Ela tem 83 anos e ela está à frente ainda da escola dela. Ela está à frente. Ela que gere a escola dela, a escola de ensino fundamental. Cristo Redentor, é ela que bota para frente. Pessoas frágeis não aguentam. Qualquer batida forte no chão, a pessoa sai, ai, não aguenta, ou grita. Esse é adulto docente. O que você tem feito com a sua vida, amigo ouvinte? Quando seu marido briga com você, você chora? Ou você fala assim, ele tá brigando, pode ser que ele esteja certo. Quando o seu filho fala, mamãe, você é fraca, hein? Você bate nele ou você fala, será que ele não tá certo? Ele com 15 anos tá falando, mamãe, eu sou fraca, vai que eu tô certo? Não é que tem que aceitar o que está sendo dito, mas pensar sobre, né? Às vezes tem que aceitar, sabe, Adriano? É. Às vezes, o Lourenço com 9 anos falou, mãe, rompe a sociedade. Você trabalha mais que a sua sócia. O que você tá trabalhando? O Lourenço tinha 9 anos. Eu tinha 39 anos, que eu sou 29 anos mais velha que ele, tinha 38 anos. Eu olhei pra ele e falei, não é que esse menino tá certo? Com 9 anos? 2 anos depois, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, quero romper a sociedade, que a minha escola era na Praia do Canto, eu vou querer vir aqui pra escola e montar o Instituto Cássia Rodrigues aqui, à noite e sábado. E tem um consultório dentro da escola. Eu digo assim, quando pensar sobre... você pensou sobre e aceitou bem rápido, porque você teve a maturidade de entender que ele estava certo. Mas assim, sim, não foi uma ordem. Eu quero dizer, quando as pessoas falam... Ordem não. Porque às vezes é um imperativo, né? Não é um imperativo. Uhum. A gente tem que dar ouvido às pessoas ao nosso redor. Eu gosto muito de uma passagem da Bíblia que fala que na multidão de conselheiro há sabedoria. Se 3 pessoas estão falando a mesma coisa, vai que você é o único que está errado. Sabe? Agora se rodeia de pessoas que você tem neurônio espelho, que são parecidas com você. Porque se você se rodeia de pessoas que não vale a pena, aquelas pessoas podem... Por exemplo, eu andava quando eu tinha 14, 15 anos, de verdade, eu andava com os maconheiros lá do Bairro República. Eu nunca usei maconha, amigo ouvinte, mas eu gostava deles. Eles sempre falavam assim, Cássia, larga o estudo. Eu falava, não, eu gosto de estudar. Andar com pessoas que são iguais a você não significa pessoas que concordam com tudo que você diz, mas que tem uma mentalidade madura, que tem uma mentalidade... É o lance do neurônio espelho, né? Uhum. Você espelha, você vê no outro que está dentro de você. Eu andava com os maconheiros, minha mãe não sabe, agora está sabendo que eu estou contando, confessando. É bom que eu já estou com 56 anos, aí já passou 40 anos, eu posso confessar que eu gostava, que eles eram irreverentes, eu sou irreverente, mas eles nunca conseguiram fazer eu usar maconha. Eu nunca usei. Eu nunca nem fumei. Quer dizer, apesar de ter uma voz grave, eu nunca fumei. Porque eu entendia que aquilo ia destruir o meu cérebro, destruir as minhas cognições neurais. Deixa eu fazer um intervalo comercial. Já perceberam que acho que eu sou... esse quadro é o que eu menos interrompo, porque quando eu interrompo, eu corto a minha linha de raciocínio. Aí eu não consigo, aí eu tenho que voltar de novo. Não, o que? Você corta a sua? A minha linha de raciocínio. Eu fico voltado, esqueço do meu horário. Nossa, eu não entendi. Se eu igual tive que interromper você agora, aí a gente vai para o intervalo comercial. Nesse ínterim, eu tenho outras coisas para fazer e eu não consigo... Assim, aí quando você volta no assunto, eu tenho que dar uma pequena recapitulada no que foi dito. Tá. É porque eu me disperso. Eu lendo o livro, 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Aí eu tenho que parar, não, deixa eu voltar. Aí eu volto. Entendi. Eu tenho sérios problemas para isso. Eu tenho que ler o livro umas 3 vezes. Eu já até falei com a Cássia. Por que você não foi lá fazer o curso de neurociência? Eu estava dando aula nos dias marcados que você marcou comigo. Fala sério. Eu dei aula a semana inteira, porque eu dou aula de outras coisas, né? E então aí eu não consegui ninguém para ir comigo, ou melhor, para ficar no meu lugar, né? Para ir comigo até o local das aulas. E aí por essa razão eu não pude ir. Você ia entender por que você não se fixa. Não consigo focar, não. Eu tenho que parar, mas pera aí, deixa eu voltar de novo. Aí eu começo.